Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos caminhando com o índice analítico, conforme a ordem alfabética das palavras, trazendo assim o conhecimento do querer de Deus para a nossa vida, junto com a igreja, junto com a tradição, junto com o magistério, junto com a palavra de Deus. Tudo isso nós encontramos aqui no Catecismo da Igreja Católica. E como é bom a gente ir degustando parágrafo por parágrafo, palavras direcionadas para nós estudarmos. E hoje a palavra direcionada é a Arca de Noé, onde que nós estamos vendo simbolicamente no Novo Testamento uma comparação com a Arca de Noé. Para que a gente possa compreender, Noé foi visto como um homem justo e verdadeiro diante dos olhos de Deus, onde que ele ia destruir toda a humanidade. Por quê? Qual a razão que Deus se entristece com a humanidade? Porque virou uma devassidão do mal. Então eram orgias, coisas erradas, o mundo foi tomado conta por essa decadência da humanidade com os desejos da carne. E assim a maldade tomando conta do coração dos seres humanos. Mas Deus vê em Noé, um homem justo e verdadeiro, e ali diz a palavra que Deus se arrepende de querer destruir a humanidade, e ali ele coloca diante de Noé a salvação de toda a humanidade. E essa arca foi um direcionamento para que reunisse ali os 8 que ficaram dentro da arca, mais quem Deus designou. Então, assim, para que fosse em Noé, ali naquele momento, salvo toda a humanidade. E assim, Jesus Cristo deixa a igreja para reunir todos os cristãos, onde que, adentrando nessa arca, adentrando neste conhecimento, junto com ele, nessa barca, onde que temos ali sendo acolhido. E é isso que nós vamos ver no parágrafo 845, sobre a igreja. E depois nós vamos ver sobre o batismo, que é simbolicamente comparado também, onde que nós vamos ver na palavra, onde que é purificado todo o mundo com a água, né? Onde que ali ele limpa todas as impurezas, todas as imperfeições, deixando somente aqueles que são justos e verdadeiros diante de Deus. Então a igreja de Cristo vem para que nós possamos ser batizados e purificados, se unindo a esse querer de Deus. Então, o parágrafo 845 e o parágrafo 1219 nós vamos ver hoje. É para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado que o pecado dispersou e desgarrou. Então, o que desgarrou a humanidade? O pecado. Que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. Então, a igreja é a convocação de todos para se reunir. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Aqui é muito importante. Eu vejo assim, sobre a questão da unidade e a salvação. Caminhar junto, num só pensamento, ter um bom entendimento do querer de Deus, a reconciliação com Deus, essa unidade. E assim, irmãos, toda a comunidade caminhando num só pensamento, num só coração, que é o querer de Deus. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor, plenamente desfraldadas. Segundo a outra imagem, cara aos padres da igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Então, assim,
A igreja foi deixada por Jesus, é comparada à Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Então a igreja católica, apostólica, romana, aqui diante dos estudos do catecismo, ela é única deixada por Jesus. E a arca era uma só também. Então Jesus não falou as igrejas, né? Eu deixo a minha igreja. Então ele deixa a igreja. Diante da igreja deixada por Jesus, esta arca, esta comparação para salvar a humanidade, onde que nós teremos a unidade dentro da igreja e se reconciliando com Deus junto ali num só coração, num só mover, para que todos caminhem com Jesus, onde ele é a cabeça e nós fazemos parte dos membros, né? Como disse Paulo, essa igreja é o corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça e nós fazemos parte como os membros do Senhor. O parágrafo 1219, ele vai dizer para nós sobre a questão do batismo. O sacramento do batismo, ele está falando sobre o sacramento do batismo. Mas no parágrafo 1219 vai dizer assim: a igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação. Como a gente está falando da Arca de Noé e esta comparação, aqui nós estamos vendo que a igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Então, por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas da água. 1 Pedro 3, do 18 ao 22, depois nós vamos ler. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Então, lá na água do dilúvio, Deus sepultou todos os vícios, toda a concupiscência do pecado, sepultou o pecado e fez nascer uma nova santidade, uma nova humanidade a partir dali da justificação de Deus que vem em Noé, um homem justo e verdadeiro. Então vamos pegar nossa palavra em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 até o 22. Para a gente finalizar, nós estamos falando sobre a Arca de Noé, essa comparação, sendo como a igreja e também como a água do batismo, que purifica e salva diante de todo o pecado, diante de toda a devassidão. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, os justos pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quando é Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio das águas. Essa água prefigura o batismo de agora, que nos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, a palavra que encerra o nosso estudo de hoje e que a gente possa nascer toda a Santa Missa na água do batismo, dentro da igreja. Quando a gente chegar lá, eu vi ontem o ensinamento sobre a Santa Missa e como é importante você chegar e ali você passar essa água do batismo, né? A Santa Missa, você antes de começar a Santa Missa, para que a gente possa adentrar aquele momento ali único, onde que nós vivemos o momento da Santa Missa, nós revivemos, nós renovamos o nosso Senhor Jesus, a entrega por nós, diante do altar, se entregando ali por nós, pelos nossos pecados. Nós possamos viver cada momento único dentro da nossa igreja, junto com Jesus, nesta arca, onde que nós estamos unidos em comum unidade, na comunidade. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.